Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário a escritora Tainá Garcia para conversar com a gente sobre o seu livro De Repente Você, da série Irmãos Escobar. Tainá, querida, você está por aí? Oi, Monique, estou aqui. Tudo bem? Tudo bem, você tá bem? Tudo ótimo. Seu som está muito longe. Você está de fone? Tô. Então tira seu fone, por gentileza. Agora foi. Agora sua voz está ótima. Querida, seja muito bem-vinda ao podcast literário, tá? Muito obrigada, amor. É a sua primeira entrevista em podcast? É a primeira. Que maravilha, que responsabilidade, gente. Você costuma fazer live literária pelo Instagram, TikTok, nada também? Nada. Quer dizer, estamos aí iniciando a nossa autora e entrevista literária. Que maravilha! Obrigada pela confiança, muitíssimo obrigada por você aceitar o convite de vir aqui, entre aspas, para falar sobre o seu livro, deixar as pessoas conhecerem um pouco mais o seu trabalho, tá? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Agora me diz uma coisa, Tainá, para a gente começar aí a falar sobre De Repente Você. As pessoas que me acompanham sabem que eu amo uma capa bem feita, uma capa chamativa, e a sua não passa despercebida. Essa sua capa tá maravilhosa. Como é que foi o processo de produção dessa capa? Foi uma ideia sua? Alguém te ajudou? Como é que surgiu essa capa? Ela é muito maravilhosa, né? Foi ideia realmente minha, porque eu acho que os olhos fixos do Ferdinando, ele é muito interessante dentro do livro. E eu até queria os cachinhos do personagem, né? Mas não deu para fazer. Eu acho que aqueles olhos ali dentro da capa encaixou muito bem com o contexto todo do meu livro. Que maravilha! Para quem está nos ouvindo, a capa vai ficar disponível no canal do YouTube do livro Não Me Livro. Lá vocês vão poder não só ouvir a nossa entrevista, mas também apreciar a beleza dessa capa. Ô, Tainá, você fala de qual estado brasileiro atualmente? Mato Grosso do Sul. Que maravilha! Nasceu aí? Eu nasci na cidade de Corumbá, mas atualmente eu moro na cidade de Campo Grande. Que delícia! Conhece o Rio de Janeiro? Nunca fui. Quando tiver a oportunidade, quando vier, mande mensagem para a gente se conhecer, para que a gente possa conversar sobre essa capa pessoalmente, tá? Tá bom. Agora me diz uma coisa, eu estou aqui com a sua sinopse, eu estou com a sua capa, para que o pessoal possa entender um pouco mais sobre a sua história, do que fala o seu livro, porque aqui tá, série Irmãos Escobar. São quantos livros? É uma série de 4 livros, né? Inicialmente é o Maldito Ruivo, que é o irmão mais novo, entre aspas, desse segundo, né? Que é o Mateus. O Mateus, ele sabe que sua sexualidade desde muito novo, né? Que o que é o interessante no caso, De Repente Você, né? Que o meu personagem principal, o segundo irmão de Escobar, ele é hétero até então, né? Então ele tem um desenvolvimento na história, perdi a palavra que eu queria usar. Mas assim, é muito interessante porque ele não se fecha para essa possibilidade, entendeu? Só que nunca tinha acontecido até ele conhecer o Ferdinando, né?
Então ele se desconstrói muito para poder entender que ele se apaixonou por outro homem, porque é diferente do primeiro irmão dele, que já sabia da sua sexualidade. Então o livro retrata muito isso, sabe? Ele retrata muito isso dele se desconstruir para poder ficar com outro homem, para poder entender que a sexualidade ela vai muito mais além, sabe? Que o sentimento é genuíno. Só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a história, que a gente vai falar não só sobre o De Repente, De Repente Você, mas também sobre os outros livros, eu vou ler aqui um trechinho para vocês da sinopse, e aí a gente entra mais, não só no Ferdinando, mas no Nestor Escobar, né, que também é o personagem da história. Nestor Escobar, no auge de seus 31 anos, é engenheiro renomado que nunca quis relacionamentos. Acredita que a ideia da vulnerabilidade romântica não seja de seu feitio. Não se sente pronto para ter alguém em sua vida, vigiando seus passos. Apesar de ser um homem sério e contido, gosta de dar boas risadas junto de sua família. Não importa quantos problemas tenha, ele sempre está lá para quem precisar. Porém, o mundo do Escobar mais velho dá um giro quando um rapaz desconhecido bate em sua porta. Ferdinando, com sua personalidade extrovertida, o faz questionar muitas coisas, inclusive sua sexualidade. Tainá, quem é o Ferdinando? Nossa, olha, falar de Ferdinando e não me colocar é muito difícil, porque o Ferdinando, ele realmente carrega muito de mim. E eu acredito que todo autor, toda autora sempre tem isso em seus livros, né? E o Ferdinando, ele é muito intenso, sabe? Ele é um rapaz que ele ri de tudo, sabe? Ele ri até pro vento, mas a partir do momento que você começa a ler as linhas dele, você entende as tristezas que ele carrega na vida dele. Então é muito interessante também esse fato do Ferdinando, sabe? Ele também entender que ele se apaixonou, apesar de saber, né, da sua sexualidade também, porque o Ferdinando, ele já é um rapaz gay, ele já sabe sobre si, e que se apaixonou por um homem hétero, né? Até então ele não tinha essa perspectiva de querer também um relacionamento, porque o Ferdinando, ele carrega outras dores com ele, né? Então, o relacionamento para ele sempre ficava ali para trás, um sentimento distante, sabe? Porque ele tinha outras prioridades na vida dele, digamos assim, né? Então, o Ferdinando, para mim, ele é muito intenso, ele é muito verdadeiro com tudo que ele sente, sabe? E é inegável a cada linha que você lê, você entende, sabe? Tudo que ele carrega e tudo que ele mudou dentro de si para poder realmente ficar com o Nestor. Interessante. Agora, para quem não conhece ou quem não leu o outro livro, quem é o Nestor Escobar? Ai, Nestor Escobar, nossa. Nestor, ele é um cara incrível, apesar de ser muito sério e contido, porque ele realmente é, sabe? Ele é totalmente diferente dos irmãos. Ele é um homem muito sério, contido, tem a personalidade do pai dele, né? Só que ele é muito interessante a forma que ele se molda, que ele muda, sabe? A personalidade, porque ele se sente que se ele não fizer isso, ele pode estar... Nossa, eu fico até... É muito difícil, que ele é um homem muito interessante também, sabe? Ele carrega muita coisa dentro de si. Agora, Tainá, de todos os livros, quantos já tem publicado da série ou todos já estão publicados? Só estou com 2, né, publicados agora, né? Inicialmente eu publicava eles todos no Wattpad, né? Então eles ficaram disponíveis há um ano lá. Então, só para o pessoal entender, qual é o nome do primeiro volume da série? Maldito Ruivo. Maldito Ruivo, que está publicado, e de repente você é o segundo volume da série Irmãos Escobar. Muito bem. Você publicou esse livro esse ano? Como é que funcionou isso com você? Esse ano, né? Esse ano eu tive
uma conversa bem bacana, descobri vários outros autores, né, que enviava seus livros para a Amazon, descobri sobre a Amazon, como funcionava, né. Então eu resolvi retirar eles, porque eu acho que valia a pena, sabe, ter outras pessoas podendo ler também. Então eu resolvi tirar eles da outra plataforma que estava e publiquei na Amazon. Então eu já tenho também um outro publicado na Amazon, que é totalmente distinto, né, é diferente, ler separado. É outro livro, né, fora desses dois que já estão lá. E foi muito interessante, sabe, esse conhecimento é muito interessante. A sua publicação, então, foi por publicação independente, não foi por editora. Independente. Não, foi independente. Muito bem. Você gostou dessa experiência de publicar seus livros de maneira independente, ou você tem planos futuros para uma publicação por editora, por exemplo? Eu gostei muito, sabe? Apesar de ir para uma editora, é bem legal também. Não descarto essa possibilidade, né? Mas, assim, no momento, publicar como autora independente, para mim, está sendo bem legal, bem interessante. Que legal. Eu acho que a publicação, tanto independente quanto por editora, vai muito do perfil do autor ou da autora. Eu sou publicação independente, amo esse caminho. Evidentemente, daqui para frente, daqui a 10, 15, 5 anos, pode ser que eu venha publicar por editora. Mas, no entanto, atualmente, né, o meu perfil é mais publicação independente. Então, isso vai de cada pessoa. A publicação independente, ela te testa, ela te molda como, não só como escritora, mas também ali nesse processo de publicação, que você está à frente da diagramação, da capa, da revisão. Então, é um trabalho maior, é um trabalho aí bem mais amplo, né? E aí vai de cada autor. Agora, Tainá, você levou quanto tempo para escrever De Repente Você? Você sabe que foi menos de um mês? Mentira! Quantas páginas tem teu livro? Acho que, se eu não me engano, eles são bem pequenos. Acho que, se eu não me engano, De Repente Você tá com 217 páginas. Que isso, menina? Você escreveu isso menos de um mês? Menos de um mês, De Repente Você. E é muito interessante, porque o Maldito Ruivo eu já levei 3 meses para escrever. Sabe? Maldito Ruivo ele foi realmente meu primeiro livro ao todo, né? Foi o primeiro livro que eu escrevi. Tanto que eu escrevi o Maldito Ruivo, sendo o primeiro, e escrevi outros, né? Aí depois eu dei continuidade na série dos irmãos. E o livro do De Repente Você, ele levou menos de um mês para eu poder escrever ele. Cara, que coisa interessante essa dinâmica, né? Você escreveu os 2 primeiros livros da série. O primeiro você levou mais tempo, o segundo já foi mais rápido. O terceiro... Você já escreveu o terceiro? Já. E ele já vai ser publicado? Como é que vai isso? Vai ser também publicado no próximo mês. Já sai o terceiro da série, né? Meu Deus, que máquina, gente, de publicação que é a Tainá. Vocês não estão entendendo. Agora, Tainá, eu acredito que escrever uma série de livros seja muito mais complexo do que você escrever um livro solo, né? Uma única história com início, meio e fim. Você precisa ter um cronograma dessa história para que você consiga dividir, apresentar os seus personagens, abordar temas em cada volume da série. Então, a minha pergunta para você, nesse processo da série Irmãos Escobar, qual foi a parte mais fácil e mais difícil? Eu acho que a parte mais fácil é você montar uma família toda, né? Eu montei, né, os quatro irmãos, né? Que tem os pais dele. Então, para mim, isso foi a parte mais fácil, foi montar. A mais difícil é montar uma história diferente para cada irmão. Só que é interessante que quando eu escrevi o Maldito Ruivo, né?
a história do Nestor, ela já veio na minha cabeça, assim, totalmente diferente, sabe? Porque o Nestor, ele é engenheiro, né? Então ele poderia realmente conhecer alguém dentro da empresa dele. Mas não, aconteceu numa viagem. Numa viagem que ele vai e o Ferdinando bate na porta do quarto de hotel dele. Tipo, simples e do nada, sabe? Então, são histórias, assim, realmente diferentes. Para mim, foi mais difícil foi montar a história para cada irmão. Só que é interessante que a forma que eu fui escrevendo um livro já foi me surgindo outros e outros. Então, eu não sei te dizer, assim, com propriedade, assim, qual foi a parte mais difícil. Eu acho que realmente montar, sabe? Montar uma história toda. Entendi. Agora, me diz uma coisa, como que é a Tainá escritora? Você é aquela escritora que senta diariamente para escrever? Você escreve só quando tem inspiração? Como é que funciona a sua relação com a escrita? Eu costumo dizer que eu mal tenho vida social para escrever. Eu realmente me dou isso. Você fala, Tainá, vamos ali. Não posso, sabe? Eu fico doente da hora, assim, porque eu peguei uma paixão tão grande que eu realmente deixo de fazer outras coisas para poder escrever. Então, a cada momentinho que eu tenho, eu escrevo, sabe? E eu trabalho, assim, dia de semana, à noite eu chego, escrevo um pouquinho. E final de semana eu pego realmente o dia todo para escrever. Então, eu sou aquela escritora que vive para aquilo. Você escreve desde quando? Já tenho... Vai para 3 anos que eu escrevo, né? Mas que eu realmente tive, né? Me desconstruí também para poder assumir a escrita, né? Tem 1 ano e meio que eu realmente que eu realmente entreguei a minha história para outras pessoas poder ler. Então a Tainá escritora, na verdade, sem escrever lá na adolescência ou na infância, não. Você começou agora, né? Agora. Que maravilha! Temos uma escritora aí. A gente pode dizer que você nasceu na pandemia ou não? Acho que não. Eu nasci um pouco antes dela. Você nasceu como escritora um pouco antes, né? Que interessante isso, gente. Agora, e a Tainá como leitora? Você costuma ler para escrever? Você lê por hobby? Ou você não tem uma relação com a leitura? Olha, para ser sincera, eu leio muito pouco, né? Porque como eu escrevo, né, eu peguei, tipo, um medo, porque querendo ou não, a gente lê, a gente fica com coisa na cabeça, né? Então, eu deixei um pouco a leitura de lado para escrever por medo de eu ter lido alguma coisa e colocar nos meus livros. Isso é uma coisa que eu preciso desaprender a fazer, né? Eu preciso realmente... Mas só que eu leio, né? Eu gosto muito, só que eu leio de gêneros diferentes do que eu escrevo, entendeu? Entendi. Agora, já que a gente está falando de leitura, de escrita, você está lendo alguma coisa atualmente ou não? Atualmente não. O último livro que eu li foi antes do lançamento, que eu betei, um livro da minha amiga, né? Transcendente também. Um livro maravilhoso. Mas atualmente eu não estou lendo nada. Fica aí a dica literária, gente, da nossa autora. Ela é escritora nacional? É. Qual o nome? Pamela Martins. Pamela Martins. Tá aí, mais uma indicação de autora nacional. Que maravilha. Agora, Tainá, me diz uma coisa. Como é que você vê o mercado digital tomando conta aí? A gente está vendo cada vez mais leitores acessando livros digitais, comprando Kindle, consumindo livro digital. Você acha que esse mercado está engolindo o livro físico? Você acha que daqui a algum tempo o livro físico vai acabar e só vai ficar o livro digital? O que você pensa em relação a isso?
Ah, não, eu acho que também tipo, varia muito de leitor para leitor, né? Eu tenho muitos leitores que eles preferem realmente o livro físico por não se conectarem, né, com a parte de e-book, de essas coisas, né? Eu acho que não engole, porque realmente é maravilhoso você ter um livro físico na sua mão. Eu acho que não. Eu gosto também do livro físico. Acho que a geração que está chegando está consumindo muito livro digital. Um assunto assim meio polêmico, né? Porque pode ser que daqui a 20, 30 anos a gente não tenha mais livro físico, porque vão ser outras gerações. A geração do livro físico, eu acho que vai chegar num determinado momento que eu não sei, espero que não, né? Mas espero que o livro físico não termine, não acabe, não seja engolido aí pelo livro digital. É Você verdade, pode ser realmente que aconteça, né? Porque. Sim. Pode falar, conclua. Como? Não entendi. Pode concluir. Eu te cortei, desculpa. Eu tava falando, pode ser que realmente aconteça mesmo, né? Daqui uns anos, realmente, ser engolido os livros físicos, né? Era só para concordar mesmo. Agora, me diz uma coisa, você já passou pelo famoso bloqueio criativo ou não foi apresentado a ele? Ainda não fui, graças a Deus. Ui, uma privilegiada! Ainda não fui, mas eu acho que é pelo fato de eu pensar demais, né? Que eu penso muito, acho que eu fico muito acelerada. Ainda não me ocorreu. Caramba, então você é realmente uma privilegiada. Que bom! O bloqueio criativo, ele é um pé no saco, literalmente. Agora, Tainá, você separou um trechinho do seu livro pra gente, não separou? Separei, só deixa... Ai, meu Deus. Pior que... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Eu com digital, eu sou bem ruim. Não tem problema não. Enquanto você procura aí, gente, lembrando que a entrevista com a nossa autora Tainá estará disponível em várias plataformas: Spotify, Anchor, Amazon Music e no canal do YouTube, onde vocês também podem se inscrever e acompanhar não só essa entrevista, mas como outras entrevistas e episódios sobre livros de vários e diversos autores nacionais, tá? E no dia 5 de agosto, a maratona de lives vai voltar lá no meu Instagram, MoniqueMM18, ou seja, mais bate-papo literário, mais autores, sorteios de e-book, livro físico. Vai ser aquela farra que a gente está acostumada todo mês lá no meu Instagram. Então eu espero vocês. Conseguiu, Tainá? Meu Deus. Me perdi aqui. Se não achar, não tem problema, não. Nada? Me diz uma coisa, enquanto você procura aí, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Consegue procurar e me responder? Tainá? Ela caiu, gente. Tainá, querida. Ela tá conectada aqui, gente. Acho que ela não está me ouvindo. Caiu? Aí, Tainá. Oi. Fala uma coisa para mim. Você, como autora publicada, qual é o conselho que você dá para novos escritores? Não desista. Eu falo isso por mim mesma. Eu já tentei desistir várias vezes, sabe? Porque às vezes é realmente difícil. É o que eu sempre digo. As avaliações, elas às vezes são difíceis para a gente, que é escritor iniciante, né? Porque eu também tenho pouco tempo, né? Eu sou realmente iniciante. Não tenho um estudo sobre isso, né? Eu escrevo por paixão, eu escrevo porque eu me entendi ali, gostei, sabe, disso.
Só que realmente, sabe, não desista, porque às vezes é difícil. É um conselho muito bom. Não desistir daquilo que nos faz bem. Escrever para algumas pessoas realmente é um dom, é um talento, é terapêutico. Os escritores iniciantes, eu vejo muitos desistirem por causa das críticas que não são construtivas. Isso atrapalha muito. Um escritor que está chegando, né? Então, não desistir. É uma segurança, né? Querendo ou não, a gente ainda é inseguro nisso, né? A gente sabe que a gente tá ali, tá escrevendo uma história bacana, montou uma estrutura bem legal para ter coerência em cada linha, em cada página. Mas às vezes uma crítica ali que ela não vai me construir em nada, ela realmente atrapalha, sabe? Eu não tenho problema nenhuma em a pessoa chegar para mim e me dar uma crítica construtiva, porque eu acho que para mim esse é o momento de eu tentar melhorar, né? Exatamente. Só que quando é uma coisa que tipo não vai me ajudar em nada, né, me deixar para baixo, eu acho que não vale a pena. Então a pessoa ela realmente desiste a partir desse ponto, né? Sim, então é realmente interessante não desistir, fazer isso. Eu faço isso por mim, eu escrevo por mim, sabe? Independente. Não então deixar se abalar por essas críticas que não lhe agregam. Uma coisa é você receber uma crítica que vai te jogar para cima, porque isso acontece. Às vezes, você não está enxergando a tua própria história como aquele leitor que acabou de ler, falou, olha, eu acho que você pode... Eu já recebi crítica assim do meu livro O Homem no Quarto Andar, de uma leitora que entrou no meu Instagram e falou assim, Monique, eu terminei de ler seu livro agora, eu tô assim, apaixonada pela história, adorei a tua narrativa, só tem um problema no teu livro. Aí eu falei, qual? Você poderia ter falado mais sobre a protagonista. E aí, eu não tinha percebido isso. Para aquele tipo de leitor, aquela leitora, que ela leu todos os meus livros, ela sempre vem falar comigo, e realmente eu fui reler o meu livro, e para aquele tipo de leitora, eu precisava explorar mais a minha protagonista, apesar de ter falado muito sobre ela. Então, isso me ajudou nos outros livros que eu publiquei a focar também nesses detalhes, trazendo o protagonista ali mais aflorado para poder se encaixar em diversos tipos de leitores. Isso é uma crítica construtiva. Ela me ajudou a aprimorar os meus protagonistas dos livros seguintes. Então, isso ajuda, né? Agora, vira uma pessoa que fala... Ah, Tainá, seu livro é uma porcaria, caramba, que não sei o que livro... Gente, isso destrói a autoestima daquela pessoa que está iniciando na carreira literária. Não façam, pelo amor Exatamente. de Deus. Né? Agora, seu livro tem audiobook? Não entendi. Seu livro, você está fazendo ou pensando em fazer audiobook dele ou ainda não? Ainda não. Entendi. É interessante, fica aí, né, a dica para os escritores que querem aprimorar mais um pouquinho, transformem seus livros em audiobook. Pessoas dislexas, deficientes visual, o livro de vocês vão assim abrir um leque absurdamente. Quem puder, faça audiobook, invista, né? Tainá, querida, me diz uma coisa, qual é o teu escritor e tua escritora favorita? Nossa, essa é uma pergunta que me deixa... Vamos pular isso, pelo amor de Deus. Mas por que, gente? Não tem? Não posso. Isso quando acontece, gente, é porque a pessoa tem várias amigas autoras e não pode dizer o nome, entendeu? Não posso, senão vai dar problema. Muito bom, gente. Eu vou te dar uma frase e você completa ela, tá? Eu amo escrever porque...
Eu vou te dar uma frase, você completa, tá? Eu amo escrever porque... Ai, porque é completa vida. ela. Fala. Porque conclua. é vida, porque, sabe, me fez me reconhecer novamente. É por isso que eu amo escrever. Que maravilha. Vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas e você não pensa, você só responde. Meu Deus, Monique. Que responsabilidade. Eu gosto de surpresa. Você prefere livro único ou série? Prefiro série. Ler de dia ou à noite? À noite. Com spoiler ou sem spoiler? Sem spoiler, pelo amor de Deus. Livro físico ou digital? Digital. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Saio correndo, pelo amor de Deus. Muito bom, gente. A Tainá é uma das minhas. Ela sai correndo. Saio correndo, pelo amor de Deus. Ai, ai. Querida, seu livro está à venda aonde? Tem site, blog, Instagram? É só livro físico? Tem e-book? Como é que tá isso? Quem quiser comprar o teu livro? Meu livro está disponível na Amazon Brasil, né? Ele está somente em e-book ainda. Eu não tenho físicos. Entendi. Então, gente... Ainda vou esperar concluir os 4 livros lá na Amazon de e-book para eu poder lançar os físicos. Mas tá maravilhoso, garanto. Muito bem. Lembrando que o livro De Repente Você, da nossa autora, tem gatilhos relacionados a suicídio, sexo e ansiedade, ok? Maiores de 18 anos, por favor. Muito bem! Tainá, você sobreviveu à sua primeira entrevista em podcast. Como é que você está se sentindo? Que maravilhoso isso. Eu amei, Monique, amei. Me faça mais convites, pelo amor de Deus. Você está convidada para voltar aqui para falar de todos os livros da série, se você quiser, querida. É só a gente marcar. Maravilha, maravilha. Querida, eu quero te agradecer imensamente você ter aceitado o convite, estar aqui para conversar com a gente sobre De Repente Você, sobre seus livros, esse seu processo de escrita. Para mim foi um prazer poder trocar essa ideia com você, te agradecer imensamente e desejar sucesso hoje e sempre, tá? Eu que agradeço, Monique, pela oportunidade. Tá? Só deixando um adendo que meus livros da série, eles não precisam ler em ordem, tá? Pode ler separadamente. E eu acho muito interessante, muito bacana, sabe? E eu agradeço muito essa oportunidade de vir aqui falar sobre o meu livro. E eu acho eu falo muito, eu acho, né? Mas tá maravilhoso, meu Deus, tá maravilhoso. Eu sou suspeita de falar, né? Eu sou muito suspeita para falar de Repente Você, porque ele é realmente um livro maravilhoso. Mas vamos lá. Muito bem. Qual é o teu Instagram para quem quiser te conhecer, interagir e acompanhar o seu trabalho? @Tainá Garcia, autora. Muito bem, gente, vai ficar descrito o Instagram da nossa autora no episódio lá no canal do YouTube, tá? Quem não conseguiu pegar aqui, vai estar na descrição da nossa entrevista. Não precisam se preocupar. Querida, obrigada e um beijo imenso para você. Eu que agradeço, Monique. Muito obrigada, tá? Ai, gente, que delícia, né? Eu adoro conhecer autores, autoras.
Essa foi a nossa autora de hoje, Tainá Garcia, com o livro De Repente Você. Esse bate-papo incrível, ela é agradabilíssima, vocês viram aí. Bom, vou me despedindo de vocês, agradecendo quem ouviu, quem vai ouvir, quem está ouvindo de novo. Lembrando que a partir do dia 5 de agosto, maratona de lives no meu Instagram, até o dia 15. Então, eu espero todos vocês no Monique MM18. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Até a próxima, gente. Beijo.